Nós estamos começando mais um programa Viva Mais. Você que nos assiste sempre sabe que é só entrar no site www.programavivamais.com.br. Você tem como acessar todos os programas gravados, você tem como interagir, pode mandar e-mails, mandar perguntas, eventualmente médicos que vocês gostariam que a gente entrevistasse, que na medida do possível nós vamos fazer isso. Hoje nós estamos com o Dr. Jaderson Costa da Costa, que é professor titular da Neurologia da Faculdade da PUC e diretor do Instituto do Cérebro. Quer dizer, o assunto hoje é cabeça. Neurologia, né? Seja bem-vindo, doutor Jaderson. Obrigado pela oportunidade. Não, nós é que agradecemos. A gente sabe que o senhor tem agenda super concorrida, mas seja bem-vindo. Me diz uma coisa, eu sei que o senhor faz bastante neuropediatria, né? Eu até já tive a oportunidade de levar minha filha lá por causa do dia enxaqueca. Me diz uma coisa, e tenho também muitos conhecidos com criança com problema neurológico. É importante a gente fazer um diagnóstico precoce na neurologia? Faz diferença? Porque, por exemplo, no câncer a gente sabe que o diagnóstico precoce faz diferença no tratamento. Na neurologia faz diferença? Faz toda a diferença. E eu vou explicar por que faz toda a diferença. Quando nós falamos... Primeiro assim, vamos dividir essas duas faixas etárias, a criança e o adulto. Nas duas faixas etárias faz a diferença. No adulto, com uma peculiaridade. Você fazendo diagnóstico precoce, você pode tratá-lo, antecipar algumas deformidades ou interromper a progressão da doença e mesmo diminuir o que a gente chama assim de comorbidades. O indivíduo que tem uma doença, essa doença não se resolve, ele começa a somar outras doenças. Esse é o sentido da comorbidade. Ele começa a se deprimir, ele começa a ficar ansioso, ele começa a ter outros problemas secundários em função de que o seu diagnóstico não foi feito e seu tratamento não foi iniciado. Então, vale isso para as duas populações. Mas na criança tem uma peculiaridade. Nós falamos que a criança tem um cérebro plástico, ou seja, moldável. Ou seja, ela tem um vetor extremamente forte que é de reparar lesões, de superar deficiências. Então, quanto mais cedo nós tratamos essa doença, nós, de certa forma, damos condições para essa criança ela ir reparando o seu sistema nervoso. Então, o diagnóstico tardio da infância é desastroso. Primeiro, porque nós perdemos a oportunidade de tratar essa criança. Segundo, nós somamos à família angústia, toda uma angústia da incerteza diagnóstica, os medos. A própria criança começa a ser reflexo disso. E, além disso, nós vamos tirando a oportunidade dessa criança, desse cérebro dessa criança, reparar o seu defeito, a sua deficiência. Então, eu digo... Com o tratamento dá para ir reparando? Isso, essa é a grande diferença do sistema nervoso em relação, talvez, a outros órgãos da economia, do corpo humano, é que ele tem uma capacidade de se adaptar, adaptativa e de recuperar muito grande. Lógico, tudo depende da extensão da lesão, tudo depende se a doença continua ou não atuando no cérebro e depende também das condições, ou seja, o que nós facilitamos para que isso ocorra. Então, o cérebro tem uma capacidade de se compensar as suas dificuldades, as suas deficiências muito grande. Lógico, essa capacidade é maior nos primeiros anos de vida, a gente poderia, assim, grosseiramente, dizendo assim, que até os 4 anos e meio, esse potencial é máximo. Depois ele tem um outro pico que vai até os 9 anos e meio, né? Mas ao longo da vida ele permanece, embora não com tanta força, com tanto potencial, como nós temos nos primeiros 4 anos e meio de vida ou nos primeiros 9 anos e meio de vida. Mas ele persiste. Por exemplo, uma das questões que sempre se discutiu, se existiria formação de novos neurônios, novas células nervosas, que nós chamamos assim de neurogênese, ou seja, se formam células nervosas novas. O que se dizia? Bom, eu fui professor de neurofisiologia durante muitos anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu ensinava de que não existia... aprendi que não tinha. Não tinha neurogênese. Não existia isso. A neurogênese poderia existir em alguns animais, mas não existiria isso no homem. Em 1998, então, preste atenção, 1998, nós estamos falando o quê? Há uma década,
pouco mais de uma década. 14 anos atrás só. 14 anos. Para a medicina isso é muito pouco, né? Muito pouco. 14 Dá para anos, dizer até que é novidade. é uma novidade. Caiu essa afirmação. Quer dizer, se demonstrou que no sistema nervoso central do adulto, não estamos falando da criança, do adulto, existe possibilidade de formar novos neurônios, novas células. Então, isso tudo soma a capacidade de regeneração, de recuperação, de reabilitação do cérebro. Então, hoje, a grande incentivo que existe, nós passamos por uma medicina chamada uma medicina curativa, depois seguimos uma medicina preventiva e hoje se fala uma medicina regenerativa, ou seja, como nós podemos resgatar essa atividade para que ela possa ser completa. Por que ela não ocorre sempre? Por que ela não consegue superar todas as lesões? Por que algumas sim, outras não? Então, esse é o grande desafio, é conseguir dominar, controlar esse processo e a gente consiga, de certa forma, restabelecer esse processo regenerativo em todas as circunstâncias. Quais são as lesões mais comuns na criança? As lesões mais comuns, eu dividiria assim, talvez em dois grandes grupos. As ditas assim, aqueles processos que a gente chama assim, estáticos. O que é isso? Aquelas doenças que não progridem, ou seja, nós tratamos na realidade de uma sequela. Vamos dar um exemplo. Um exemplo é a paralisia cerebral, ou seja, aquela criança que sofreu, por exemplo, por uma falta de oxigênio ao nascer, né? Ou sofreu algum trauma, uma hemorragia. Febre alta pode fazer isso? Não, a febre alta pode desencadear, uma faixa etária com menos de 5 anos, crises convulsivas. Mas, em geral, essas crises convulsivas são benignas, são crises convulsivas que não tendem a se repetir e não determinam nenhuma lesão. Mas uma criança que sofreu um insulto maior, uma agressão maior, uma falta de oxigênio ao nascer, ela pode ficar com uma sequela neurológica, uma paralisia cerebral, um déficit motor, às vezes déficit motor e déficit cognitivo, às vezes um déficit sensorial. Bom, então a gente chama isso de situações estáticas, ou seja, não evoluem, não progridem, é uma sequela. E nós temos essa sequela, tratar essa sequela e tentar reabilitar essa criança e recuperar esse estado de normalidade. A outra situação, não. São doenças que têm um curso progressivo. São doenças que, uma vez instaladas e se não tratadas, elas seguem a sua progressão. E nós poderíamos dividir em dois grandes grupos. Aquelas que progridem e que a gente tem tratamento específico, e aquelas que progridem que, infelizmente, nós ainda não temos tratamento específico. Então, vou pegar dois exemplos. Uma doença que acomete seja progressiva. Nós temos tratamento, por exemplo, um tumor cerebral. Ou, por exemplo, um processo infeccioso do sistema nervoso, uma meningite, uma encefalite. São doenças que você não trata, elas vão progredindo e pode levar a criança a sequela ou à morte. Né? Um tumor, idem. Mas tem outras doenças que, infelizmente, são progressivas, estão no grupo que a gente chama de neurodegenerativas e que nós não temos uma terapêutica, às vezes, específica para aquilo. Nós conseguimos segurar a doença, atenuar a doença, compensar algumas coisas, mas não ter um resultado final que a gente gostaria, de controle absoluta, tipo a cura. Esse processo que a gente não tem a cura definitiva e, portanto, não chega a controlar a doença, nós conseguimos, porventura, atenuar este processo, tratar algumas das manifestações, mas, evidentemente, não chegamos ao resultado desejado. Nisso há um investimento muito grande, desde o aporte pela biologia molecular, pela genética, pela bioquímica do sistema nervoso, procurando entender alguns mecanismos dessas doenças para que se possa chegar a um bom resultado. Dá para muitas vezes a gente saber se a criança vai ter um tipo de problema neurológico na gestação? Não? Existe algum teste, alguma coisa hoje em dia? Isso. Existem algumas coisas que são feitas, e eu acho que são importantes que você saiba isso e se atente para isso. Por exemplo, às vezes existe uma história familiar muito clara de uma determinada doença que tem um padrão hereditário estabelecido. Se conhece a genética dessa doença. Então, existe hoje teste que pode ser feito, então, ainda intraútero, para identificar essa possibilidade. Aquele da medida nucal, por exemplo, não? Isso, a transluminescência nucal, por exemplo, para síndrome de Down, por exemplo, tem o que chama trissomia do 21, né?
O mesmo estudo do cariótipo, né, no líquido amniótico, é possível estabelecer se existe ou não. Mas existem assim, técnicas sensíveis assim, para identificar, por exemplo, erros de metabolismo ainda na fase pré-natal, ou seja, erros bioquímicos. Então, existe todo um aporte que pode ser feito antes do nascimento. Mas, eu acho que a grande maioria dos casos, eles ocorrem ou por, não todos são genéticos, e outros a gente até desconhece o modo como eles ocorrem, e esses são realmente os que preocupam, aqueles que a gente não tem um marcador ou para identificar precocemente, ou não tem um mecanismo, ou não conhece a rota, ou o que está envolvido para interromper essa doença. Identificando precocemente, a gente consegue interagir na genética? Essa é uma belíssima pergunta. Porque, desculpa me cortar um pouquinho, porque assim, como eu tinha lhe comentado um pouquinho antes, hoje em dia se fala em epigenética, né? Que é uma ciência que acredita que, por exemplo, a minha família, uma hipótese, a minha mãe teve câncer de mama, a minha irmã teve câncer de mama, eu tenho propensão a câncer de mama. A gente sabe que determinadas substâncias, tipo o indol 3-carbinol, pode inibir a manifestação gênica. Isso a nível de neurocirurgia, neurologia, problemas neurológicos, tem alguma coisa que a gente consegue interferir? Exatamente, na mesma linha. Quando se investiu na questão do projeto Genoma, e aquilo se tornou assim a grande estrela do momento, se criou uma ideia de determinismo. Bom, aquilo que está escrito no código genético, aquilo ocorrerá. Então, determinismo biológico, ok? Ou seja, a nature, a natureza do indivíduo já estava escrito. Já estava predeterminado quanto tempo você ia durar e de que você ia morrer. Felizmente, esse determinismo não se comprova. E os mecanismos que determinam isso são variados. Não necessariamente os genes se expressam, mas existe esse aspecto, colocasse muito bem, da epigenética, ok? Ou seja, o meio, que se chama nurture, o meio pode modificar a expressão ou mesmo evitar a expressão de determinadas doenças. Então, isso é muito importante porque aí está por que nós se tratamos tanto da questão da alimentação, os alimentos funcionais, por que se fala a questão do exercício, por que se continua falando, mesmo o indivíduo com predisposição a uma determinada doença, não necessariamente vai expressá-la, porque ele modifica as condições ambientais e, a partir daí, ele começa a evitar a expressão daquele gene ou liberar outros para controlar, né, essa doença. Então, não está escrito nas estrelas, ok? Pode até estar escrito no genoma, mas o fato de estar escrito, talvez a gente possa passar uma borracha ou possa controlar, entende? Evitar que isso ocorra. Por isso a importância de se fazer observação, né? A família principalmente, né? Que é quem tem o contato com a criança, de ficar antenado para determinados sinais e determinadas coisas que podem acontecer com uma alteração para tomar providência antes, para não deixar que a coisa evolua tanto, né? E tem muita gente que é muito novo, né? Por exemplo, primeiro filho, primeiro neto. O ideal seria que a gente tivesse filho com a idade, eu sou vovô também, né? Então o ideal seria que a gente tivesse filho na idade que a gente está agora. Ele é avô e está ganhando o segundo neto. E eu vou ter 2 netinhas agora. Então a gente fica nessa... Muitas vezes a gente não tem essa experiência para poder notar o que está acontecendo de errado. Principalmente quem tem o primeiro filho, né? Às vezes não sabe o que está acontecendo de errado, né? Existe algumas coisas que a gente pode notar que está diferente na criança, que pode fazer com que a gente procure um neuropediatra? Mas deixa eu bater vocês. Eu tenho 4 netos. Ai, que parabéns! Que delícia! Eu quero bater vocês no Qual mundo. o sexo deles? Olha, tem 3 meninas e 1 menino. Ai, okay? Parabéns! Que gostoso. E tem um quinto que é a caminho que ainda não está definido. Mas... Menino é fantástico, né? O que eu tenho é netinha. Eu não sei como é que é ter netinho ainda, porque... Mas menina é fantástica, porque ela olha para mim e chama de vovozinha. Eu digo, tá, o que tu quer? A carteira, as calças. Não tem o que a gente não dê, né? Não, e ela dá beijo nesse vovozinho, e faz carinho no vovozinho. E as suas devem ser assim também, são né? características diferentes. Realmente as meninas são encantadoras, sedutoras. Os meninos são mais truculentos, né? Eles têm outro perfil, né? Mas eu acho que esse equilíbrio é fantástico. Eu acho que os dois.
Nós vamos interromper um pouquinho, deixar o pessoal curioso, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta justamente com a pergunta da Ana. E para fazer, a pergunta foi dicas, né, de como a gente saber o que a criança tem para poder diagnosticar e procurar correndo um neurologista. Então não saia daí, a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua